Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu louvo a Deus por esses momentos que nós temos passado juntos. Hoje, nesse sábado, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Continue comigo, meditando na vida de Jesus Cristo, nos últimos momentos que Ele viveu aqui na Terra. Eu quero que você entenda o que Jesus passou, como que foi a vida dele, para que você tire disso exemplos e conheça mais o seu Salvador. Eu quero convidá-lo neste momento, aonde você estiver, se colocar de joelhos ou permanecer em pé, da forma que você puder, para juntos podermos orar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bom Deus, eu te agradeço por este momento de adoração a Ti. E te peço, bom Pai, que o Senhor mais uma vez nos fale através da Tua palavra. Ela nos molda, ela nos transforma, ela nos dá a oportunidade de nos tornarmos novas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Por isso, nos fale mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João 20, do versículo 1 ao 10. João 20, do versículo 1 ao 10. Olha o que diz lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com um outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais pressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara perto ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Certo dia, 4 amigos estavam conversando a respeito da morte. E um perguntou para o outro, dizendo assim: O que você gostaria que dissessem ali no momento do seu velório, quando você estivesse no caixão, o que você gostaria que dissessem de você? Um disse: Eu gostaria que dissessem o seguinte: ele foi um excelente médico, ele foi um excelente pai, um excelente marido. Outro disse: Olha, eu gostaria muito que dissessem que eu fui um excelente professor, um excelente amigo, um grande marido. Outro disse: Eu gostaria que dissessem que eu tive uma carreira de sucesso, que fui uma pessoa bem-sucedida e que deixei dinheiro para minha família continuar o resto da vida. E quando o outro foi dizer o que ele gostaria que dissessem, ele disse o seguinte: Eu gostaria que dissessem o seguinte: Olha, ele está se mexendo. Interessante, não é? Por mais interessante, mais diferente ou estranha que pareça essa ilustração, Jesus disse algo muito estranho também para a época dele. Ele disse que o defunto estava dormindo. Você conhece essa história de Lázaro. Talvez você gostaria de ouvir as palavras que Jesus disse para Marta a respeito do seu irmão Lázaro. Jesus disse que é a ressurreição e a vida, e quem que cresce nele viveria, mesmo que morresse. E quem vive e crê em Jesus Cristo nunca morrerá. A morte, ela foi derrotada através da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é uma das crenças essenciais do cristianismo.
Quase todas as civilizações têm algum tipo de jeito extravagante de sepultar os seus reis e os seus nobres. Alguns desses locais onde sepultaram essas pessoas se tornaram até mesmo pontos turísticos. Locais com arquiteturas majestosas, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, o túmulo de Lenin na Praça Vermelha de Moscou, a Abadia de Westminster em Londres, os túmulos da dinastia Ming, que a gente já ouviu falar bastante também, na China, os túmulos dos Incas, os túmulos dos Aztecas. E esses túmulos, esses locais, são sagrados por causa de quem está lá ou os objetos que contém. Olha só, você sabia que o túmulo mais importante e que causou o maior impacto do mundo é uma simples caverna em Jerusalém? A gente nem sequer sabe o local exato aonde está essa caverna. Mas por que ela é tão importante? Não é por causa de quem está lá. Não é por causa dos objetos que estão lá. Não é por causa da arte, não é por causa da arquitetura, mas é diferente. Este túmulo, essa tumba, está vazia. Quem ocupou? Jesus Cristo, um humilde carpinteiro de Nazaré. Mas ele não está mais lá. E o contrato de Jesus Cristo de aluguel neste local foi bem curto. A Sexta-feira Santa foi um dia assim, triste, amargo. Mas o domingo foi o dia que Jesus triunfou sobre a morte. A manhã de Páscoa começou com um grande triunfo. Para os discípulos, de fato, porque a tumba estava vazia. O corpo de Jesus Cristo ter desaparecido era algo absurdo, talvez uma injustiça para os discípulos. Mas é curioso o fato de que três pessoas estiveram nessa tumba. E aí nós temos três reações diferentes. Vamos analisar as reações dessas três pessoas? O primeiro que chegou lá foi João. João correu bastante. Quando ele ouviu a notícia, eu imagino que ele pulou, saiu correndo com todas as suas forças. Ele queria acreditar e João amava Jesus Cristo. João tinha sido o discípulo mais fiel a Jesus Cristo. Ele estava no pátio quando Jesus Cristo foi interrogado e condenado até a morte. Ele estava aos pés da cruz. Foi ele que levou a mãe de Jesus para a sua casa para cuidar dela. Quando ouviu então a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, ele correu mais rápido do que nunca. Ele chegou no túmulo, só que ele não entrou, mas ficou parado do lado de fora, porque precisava recuperar o seu fôlego. Mas pode ser também porque ele estava com medo. E se Maria estivesse errada? E se o corpo de Jesus Cristo tivesse sido movido para outra sepultura? Ele não queria ver Jesus Cristo, seu mestre, mutilado. Mas depois de alguns minutos, Pedro chegou ao túmulo. Mas quando Pedro entrou, a situação foi diferente. Ele não teve nenhum tipo de hesitação. Ele foi o mais rápido que ele pôde. João estava observando com cautela do lado de fora. E Pedro veio sem medo nenhum e entrou na tumba. Ele viu tudo como Maria tinha dito. O linho que cobria o corpo de Jesus estava arrumado. João também entrou depois disso e teve coragem também. Ambos viram as evidências, mas tiveram reações diferentes. A Bíblia fala que Pedro viu e ficou admirado.
Isso está em Lucas 24, no versículo 12. Mas João viu e creu. Aquela evidência para ele era suficiente. O que as mulheres tinham dito para ele já era verdade. Pronto. Jesus ressuscitou dos mortos. Era suficiente para João. Ele não precisava ver Jesus. Ele tinha ouvido as profecias de Jesus Cristo e agora tinha se deparado com uma tumba vazia. Foi o suficiente. Pode ser que eu esteja falando neste momento para pessoas como João. Talvez você seja como João, que creem simplesmente porque sabe que a tumba está vazia. Porque tem o testemunho dos cristãos, dos discípulos, dizendo que ele ressuscitou. Muitos não precisam ver para crer. Olha o que Jesus diz para essas pessoas. Ele diz assim: bem-aventurados os que não viram e ainda creram. Isso está em João 20, no versículo 29. Como João reagiu ao túmulo vazio? João reagiu com fé. Agora nós temos um outro personagem também que estava, nós já comentamos até um pouquinho a respeito dele, que foi Pedro. Pedro se concentrou nos fatos. Pedro ele foi um pouquinho mais lento do que João, até porque ele era um pouco mais velho, até porque também Pedro tinha trabalhado muito tempo nos anos de pesca, poderia sentir muitas dores nas costas, ou então talvez porque ele tinha medo daquilo que ele iria encontrar. Ele não tinha medo dos soldados. Ele até arrancou a orelha de soldado quando tentaram levar a Jesus Cristo. Mas a última vez que Pedro olhou nos olhos de Jesus foi quando ele o negou. Possivelmente Pedro temia ser confrontado com o seu pecado, com sua culpa. As emoções de Pedro estavam bloqueadas. Ele queria sim que Jesus Cristo estivesse vivo, mas ele não sabia como enfrentar a Jesus Cristo. É possível que haja hoje aqui pessoas assim, que querem acreditar, mas o seu pecado, a sua falha não deixa. É difícil acreditar que a ressurreição de Jesus Cristo pode acabar com toda essa dor. Jesus Cristo ele pode perdoar, ele pode curar. Pedro, ele entrou e examinou as evidências por si mesmo. Ele viu as toalhas. Ele viu que Jesus Cristo não estava lá. Embora as evidências fossem boas, elas conseguiam convencer a mente, mas não podiam mudar a vida. Em Lucas 24:12 diz que Pedro ficava imaginando o que havia acontecido. Ele era orientado pelos fatos. Ele precisava de mais provas. E então ele fez uma das coisas mais tolas de sua vida. Ele saiu, ele foi embora, sem chegar a uma conclusão concreta sobre o que realmente havia acontecido. Se Pedro tivesse ficado um pouco mais, ele teria presenciado o mesmo milagre que Maria presenciou. Ele não viu evidências suficientes, porque ele não esperou o suficiente. Muitas pessoas não têm evidências suficientes para confiar em Jesus, por não esperarem o suficiente. Elas não leem a palavra de Deus, elas não oram, elas não têm comunhão com o povo de Deus o suficiente. E elas saem pela porta da igreja pouco antes de receber o milagre, que se elas tivessem esperado um pouquinho mais, receberiam. Elas não estão presentes para ver o milagre do poder transformador de Deus. Não saia até ver o milagre. Pedro saiu daquele local com o coração partido. A outra pessoa que esteve naquela tumba foi Maria. E olha,
Que diferente. A outra pessoa que esteve naquela tumba foi Maria. E Maria se concentrou na face de Jesus Cristo. Pedro e João, eles investigaram, mas eles saíram muito rápido. Quando Pedro e João foram embora, Maria, ela ficou. E enquanto ela chorava, ela viu 2 anjos sentados aonde o corpo de Jesus estava. E eles conversaram com ela e perguntaram: por que você está chorando? No começo da história, no versículo 1, a gente leu que as mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo enquanto ainda estava escuro. O sol ainda nem tinha sequer nascido. E isso mostra qual era a condição dos discípulos. Aquele momento tinha se tornado um momento sombrio na vida deles. Eles tinham perdido algo de muito valor. Você já perdeu algo de muito valor? Algo que você amava demais e talvez por causa disso você tenha entrado em algum tipo de estresse, algum tipo de depressão. Os psicólogos lhe dirão que você entra em depressão quando você tem uma perda muito grande, quando você perde algo de valioso. E quanto mais valioso aquilo é para você, maior e mais profunda a depressão. Maria havia perdido o que era mais valioso para ela. Maria tinha perdido a Jesus Cristo. E isso significava algumas coisas para ela. Ela, de certa forma, entendia que em Jesus Cristo ela tinha libertação. A Bíblia conta que ela tinha sido escrava por muito tempo de 7 demônios. E Jesus Cristo expulsou esses demônios. Em Jesus Cristo, Maria tinha encontrado também o perdão. Porque para expulsar esses demônios, Jesus Cristo tinha que perdoá-la. Maria tinha encontrado em Jesus Cristo também a paz. Porque imagina você como estava a mente de Maria, com esses demônios incomodando em suas decisões. Por isso que quando Jesus Cristo morreu, ela temeu a possibilidade de voltar a ser aquela pessoa que ela era. E então Maria chorou. Mas então um milagre aconteceu. Vamos ler a Bíblia lá em Lucas 20, do versículo 14 ao 18. Abra sua Bíblia, Lucas 20, do versículo 14 ao 18. Lá diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Era isso que Maria queria ver, mais do que qualquer outra coisa. Maria queria ver Jesus mais do que qualquer outra coisa. Ela não permitiu que o comentário dos soldados, no momento que Jesus estava na cruz, abalassem ela. O momento que Jesus estava na cruz, coberto de sangue, não fez com que ela ficasse com nojo. O corpo de Jesus Cristo foi retirado da cruz e levado para a tumba por José. E ela ficou sentada do lado de fora do túmulo, vigiando. A única coisa que afastou ela do túmulo foi o sábado. Mas quando o sábado terminou, ela voltou para estar ao lado de Jesus Cristo. Ela queria estar ao lado do seu mestre. E ela conseguiu ver a Jesus Cristo.
Com qual dessas testemunhas da tumba vazia você mais se assemelha? Todos os três foram informados do que havia acontecido. Maria foi informada pelos anjos. Pedro e João foram informados pelas mulheres. Eles estiveram no mesmo local, na mesma tumba. Eles viram a mesma evidência. Só que tiveram três tipos de reações diferentes. Por exemplo, João. João, só de ter estado lá, ele já pôde acreditar. Só de não ver que Jesus não estava na tumba, ele já acreditou. E se você é como João, você é abençoado por acreditar. Você pode ser como Pedro também. Pedro, ele viu que a tumba estava vazia, mas ele não entendia o que era. É difícil a gente acreditar que o Filho de Deus viria à Terra, morreria pelo homem, voltaria para julgar a humanidade. Para muitos é difícil acreditar nisso tudo. E talvez você seja como Pedro. Mas talvez você seja como Maria. Maria, ela viu a tumba vazia. E talvez você veja as pessoas mudando ao seu redor. E deve perguntar, deve haver uma explicação para tudo isso. Olha só, Maria, ela não acreditou logo de cara. Não acreditou. Só que ela permaneceu o suficiente para ver Jesus Cristo. Assim como Jesus guiou os seus discípulos, Ele também vai nos guiar. Por que nós estamos chorando? A tumba está vazia. Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, nós também viveremos. O meu apelo é, por que você chora? O que você está buscando? O meu apelo é, por que você está chorando? O que você está buscando? Jesus está próximo de você. Entenda que o sepulcro está vazio, mas não é para lá que você tem que olhar. Jesus, ele vive, e porque ele vive, você pode ter uma nova vida. Entregue-se a ele, entregue o seu coração a Jesus Cristo. Você precisa aceitar que Jesus Cristo está vivo e que ele em breve voltará. Por que você tem tantas dúvidas? Por que você ainda demora para acreditar? Aceite o Jesus Cristo que está vivo e quer te salvar. Por que você tem lutado tanto tempo contra isso? Por que você tem duvidado? Por que você não está perseverando? Jesus Cristo, ele quer te salvar e ele pode transformar a sua vida hoje, agora. Aceite a Jesus Cristo. Eu tenho um desafio para você. Eu quero que você se coloque em pé e diga, eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito o Cristo vivo que ressuscitou. Se você fez isso, eu tenho certeza que é um grande passo para a sua vida. Eu quero convidá-lo a orar a Deus, na certeza de que a sua vida será restaurada, na certeza de que sua vida será transformada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu bom Deus, eu acredito que o Senhor tem feito muitas maravilhas. E acima de tudo, essa ressurreição de Jesus Cristo nos dá a certeza da tua salvação. Bom Deus, que venhamos aceitar essa ressurreição, que venhamos crer, que venhamos conhecer a Jesus Cristo, que venhamos viver aquilo que Ele pede, para podermos receber a tua graça, a tua misericórdia e a tua salvação. Esta pessoa que está em pé, dizendo que aceita tudo isso, bom Pai, continue moldando a vida dela, transformando ela, porque eu quero muito que essa pessoa se encontre com Jesus Cristo, o Jesus Cristo vivo, e que viva eternamente ao lado de Jesus Cristo. Bom Deus, tudo isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que Deus te ilumine. Amanhã,
dessa Semana Santa é o nosso último encontro. Não falte, não deixe de participar. Deus te abençoe.